Então, Paulo, eu acho, na verdade, que é sim uma boa estratégia para o Bolsonaro na sua reeleição. A bandeira ética, né? Porque, mal ou bem, nós estamos, né, há mais de 1.000 dias de governo sem grandes escândalos de corrupção. Tivemos uma CPI voltada 100% para essa tentativa, né, de encontrar qualquer coisa que seja contra o presidente. E o máximo que eles conseguiram foi algumas moscas ali circulando o Ministério da Saúde, lobistas, para tentar influenciar na compra de uma vacina que a própria turma do gabinete paralelo do lulismo que comanda a CPI, né, o G7 ali, pressionava para que comprasse e a Anvisa relaxasse certos critérios nessas vacinas, e uma compra que não aconteceu. E que tinha um preço tabelado mundialmente, enfim. Então, não há escândalos de corrupção nesse governo federal, até aqui, até onde a vista alcança. Nós temos ministérios eminentemente técnicos, isso também é outro fato inegável, e isso tudo vindo depois, né, corrupto da história do país, que foi o governo do PT, que desviou centenas de bilhões de reais. Então, assim, a gente viu nessa essa manchete, essa pesquisa, né, entre aspas, que a maioria dos entrevistados acha que o Lula seria o melhor candidato para combater a corrupção, e isso é aquele tipo de piada pronta, né? Tipo de piada pronta. Quer dizer, o Lula é o capo, ele é o líder de uma organização criminosa que tomou de assalto não só para desviar essas centenas de bilhões de reais aí, em que mensalão, petrolão e tudo mais parecem a ponta do iceberg, imaginando tudo, né, que existe embaixo e outras exemplos, né, e tudo mais, como para um projeto totalitário de poder. Esses recursos eles serviram para irrigar contas bancárias de corruptos, mas também para financiar esse projeto totalitário do Congresso e tudo mais. Então, não tem nada parecido acontecendo hoje que a gente saiba e que a imprensa, que nunca se viu tanto esmero, tanto esforço, né, para encontrar podre, até agora nada veio à tona. E a gente olha a composição mesmo dos ministérios, tudo, a gente entende que muitas coisas mudaram. Conversa também com. Isso fica evidente em respectivos setores, já escutei isso de muita gente, né? Muita coisa que acontecia antes acabou. Então, é óbvio que existe uma mudança qualitativa. O presidente mesmo toma cuidado de dizer que não está afirmando que não existe nada ligado a desvio, a mal feito, a corrupção no Estado, né? Porque isso seria inclusive leviano. Né? O Estado brasileiro é agigantado, mastodôntico e é evidente que tem esquemas de corrupção e desvio espalhados por aí. Mas não é algo comandado, controlado de cima. Né? E há claramente um esforço de impedir isso. Então, para mim, a bandeira ética é uma das principais. Tanto é verdade, né, que olha o desespero da oposição. Né? Tudo que eles puxam da cartola e com muita frequência é a suposta rachadinha quando o Bolsonaro era deputado. Né? E teria ali no gabinete, junto com Queiroz, aquele esquema, infelizmente, muito comum na política brasileira em todas as esferas, de os funcionários lotados nesses gabinetes devolverem uma parcela do salário para o próprio político em questão, que vai usar para campanha ou para. É algo mais escancarado ainda de corrupção. Mas tem no estatuto lá o dízimo, o pessoal já teve várias denúncias. Então, de novo, se agarrar tanto a questão da rachadinha, quando o Flávio Bolsonaro era deputado, isso mostra claramente, né, o desespero de uma oposição que cavucou em relação à corrupção envolvendo o presidente Bolsonaro ou o seu governo. Isso está muito claro, né? Também aqui é muito claro, é um truque muito manjado, que é o tipo assim, mas você já deixou de pagar uma multa quando você tinha 18 anos de idade. Então, quem é você para falar do Nardoni
ou do Fernandinho Beiramar, ou do Lula, entendeu? Então, assim, o cara roubou uma galinha, ele não pode falar do estuprador, ele não pode falar do traficante, por aí vai. Todos são criminosos. Isso é uma estratégia, né, para você não ter que encarar o que foi o PT no poder, né? Não é que teve algum caso de corrupção, não. O PT foi uma máquina montada para pilhar o Estado brasileiro e irrigar o projeto totalitário do próprio partido, né? Então, nada parecido a gente consegue identificar no governo Bolsonaro. E é por isso, inclusive, que me parece há uma grita tão grande. O sistema está reagindo, né? O mecanismo podre está lutando com todas as suas forças pela sobrevivência, né? E para isso precisa expelir a areia da engrenagem, a pedra que está no caminho, para que tudo volte a ser como antes, né? Então, não estão atacando o Bolsonaro pelos seus defeitos, esse que é o ponto. Estão atacando pelas virtudes e buscando pretextos ou pelo em ovo, e quando não encontra pelo em ovo tem que inventar, né? Então, assim, eu acho que a bandeira ética é uma bandeira importante para o Bolsonaro. Existem críticas legítimas e decepções genuínas de uma base como, por exemplo, da Lava Jato, né? Que acha que o presidente podia ter feito muito mais em relação ao combate à corrupção. Existe uma aproximação com um centrão fisiológico, né? Com o Ciro Nogueira e companhia, por tanto governabilidade como sobrevivência para impedir o impeachment. Tudo isso é verdade. Agora, de novo, você querer comparar isso com o PT é ridículo. Então, a política é a arte do possível, é o mundo real, né? Não adianta ficar caindo na falácia do Nirvana. Eu acho que o Bolsonaro não presta nesse quesito porque podia ser uma santa, a virgem do bordel, pura e firme e resoluta no combate a tudo isso. Ele apontou o André Mendonça como segundo indicado para o Supremo e até hoje não o sabatinaram. Inclusive provocado por alguns senadores, o STF cobrou explicações do Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, no Senado, e a explicação foi de que não há consenso em relação à sua vitória. Ora, bolas, a sabatina serve justamente para isso. Na verdade, não é disso que se trata. O Alcolumbre está boicotando porque ele não quer o André Mendonça. E também está usando como retaliação, chantagem para o presidente. Agora, imagina, por exemplo, o Ives Gandra Martins, né, que, segundo inclusive uma enquete da Gazeta do Povo, era o preferido dos leitores ali, que tem um viés mais conservador nesse caso. Seria um nome mais ideal, chamemos assim, e teria chance. Pô, a gente tem Mendonça que tem bom trânsito no Senado e no Supremo. Né? Então, assim, palestra do João Amoedo. Né? A política Então, a gente tem que usar como instrumento real. Dentro disso, sabendo que não existe perfeição e que isso é ridículo até de você, é até perigoso de você desejar e buscar em política, né? Muito perigoso. Olhando para a realidade, pô, não compara Jair Bolsonaro com Lula, acabou a discussão. É a principal. Tem várias outras, né? Apreço pelas liberdades, o próprio resultado econômico, a agenda reformista, tudo isso. Né? Teve uma pandemia que a turma está ignorando, está fingindo que não aconteceu, inclusive está fingindo que essa mesma turma da oposição não ficou pregando lockdown, fica em casa, economia a gente vê depois. Né? Então estão usando o estrago econômico causado pela reação à pandemia, que Bolsonaro foi contra, como arma contra o próprio Bolsonaro, quer dizer, tudo muito sujo, um jogo muito oportunista, né? Mas tem vários outros quesitos, mas o principal talvez seja realmente o aspecto ético, sim. Né? Bolsonaro, com todos os seus defeitos, está lá tentando montar equipes técnicas, né? E com uma agenda propositiva e de redução desses esquemas da hipertrofia estatal que acabam servindo justamente para os monstros do pântano. Né? Enquanto que Lula era o ápice, o ícone maior desses esquemas todos. Né? Então, a ética vai
estar presente em 2022 e isso joga muito a favor de Jair Bolsonaro.